Fala rapaziada, vocês estão falando como é que vocês seguem quando daqui 71 segredos e curiosidades dos bastidores de Harry Potter e eu acho que é o Cálice de Fogo. Então vamos lá ver os segredos dos bastidores do nosso caldeirão furado. Bom, achei interessante esse vídeo porque estou na vibe Harry Potter e tal, então eu vim trazer alguns vídeos sobre Harry Potter aqui no canal. Eu tenho alguns vídeos, acho que uns 3, 4 vídeos atrás eu fiz um vídeo de Harry Potter, e agora eu vou trazer um sobre curiosidades dos bastidores de Harry Potter, do filme, tá ligado? Então bora lá ver, mas antes deixa o like, se inscreve no canal em 3, 2, 1, play! Senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa e se inscreva aqui embaixo, ó. Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e não esquece de deixar o like se você gostar do episódio. Você também pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e ter acesso a benefícios exclusivos, como link original do vídeo tá na descrição, rapaziada. Link original do vídeo tá na descrição. emojis, selos que vão ao lado do seu nome e acabam mudando gradativamente de acordo com o tempo que você é membro, e às vezes algum conteúdo exclusivo que eu posto só para quem é membro. Além disso, você também pode contribuir com as produções aqui do canal clicando no botão Valeu Demais e assim oferecendo uma quantia, seja qual você puder entre essas que estão disponíveis, e o seu comentário acaba ficando em destaque entre os muitos comentários que tem nos episódios. Essas são as formas que vocês podem contribuir com o meu trabalho aqui no Caldeirão Furado. Eu sei que vocês estavam sentindo falta dos episódios do quadro Magia do Cinema, então sem muita enrolação, Eu só não trouxe os outros porque eu já vi, aí seria também sacanagem eu trazer pra vocês fingindo surpresa, tá ligado? Por isso que eu não trouxe do primeiro filme exatamente, tá ligado? hoje nós vamos conhecer 71 segredos dos bastidores de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Sabia que o Alfonso Cuarón, o diretor de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, foi convidado também para dirigir Cálice de Fogo, mas ele não aceitou. Ele disse que só iria dirigir o terceiro filme da saga. É uma característica bem comum do Cuarón, ele faz uma coisa e aí depois ele quer fazer outra completamente diferente. Por que nos abandonaste, Cuarón? Por quê? Pois é, né? Os outros diretores foram uma droga, né? Não, David Yates. Chris Columbus, que dirigiu os 2 primeiros filmes, Pedra Filosofal e Câmara Secreta, pensava em voltar para a direção ali em Cálice de Fogo. Isso enquanto ele estava produzindo Prisioneiro de Azkaban, porque ele não dirigiu Prisioneiro de Azkaban, mas auxiliou na produção. Então ele pensou ali fortemente se ele voltaria na direção, se ele iria dirigir o 4º filme, mas ele também acabou decidindo que não, porque toda a sua família teve que se mudar para a Europa quando ele começou a dirigir Harry Potter. Então os filhos se afastaram dos amigos, se afastaram completamente da vida que eles tinham. E então ele quis devolver isso aos filhos e também passar mais tempo com eles, porque se ele continuasse dirigindo os filmes, ele não teria tanto contato com os filhos e ele estava perdendo a infância dos filhos, não estava acompanhando o crescimento dos filhos. Um sacrifício muito nobre, né? Deixar de... Pois é, né? Pra criar os filhos é muito maneiro, só que ao mesmo tempo a gente perdeu tanto, sabe? ganhar milhões de dólares pra ver a família crescer. Mas também ele já tinha ganhado muita grana com os 2 primeiros filmes, né? Então, gente que tem grana tem essas opções. E mesmo saindo ali da produção, antes mesmo de Cálice de Fogo começar a ser desenvolvido, o Chris Columbus, junto com o Steve Kloves e com o David Heyman, receberam o manuscrito do livro antes dele ser lançado, lá ainda quando eles estavam começando a produzir Pedra Filosofal, já que eles queriam manter ali os filmes no mesmo caminho. Era importante saber o que iria acontecer, e como o livro Cálice de Fogo ainda não tinha sido lançado, a J.K. Rowling mandou ali um manuscrito para eles com tudo que iria acontecer do livro, com praticamente o livro completo, para eles terem noção do quão sombrio a história ia ficar. Mas aí o Chris acabou não dirigindo mesmo, ficou só nos 2 primeiros. Antes de definirem quem iria dirigir de fato Cálice de Fogo, eles convidaram um cara muito famoso na indústria do cinema. O cara dirigiu O Sexto Sentido, dirigiu Corpo Fechado, Fragmentado. Pô, esse cara ia ser uma boa pra esse filmezinho, tá? Porque, mano, tem uma vibe muito terror o Harry Potter e o Cálice de Fogo, tá ligado? Principalmente na parte ali do cemitério. Nossa senhora, a vibe de terror total, tá ligado? Seria 1000 vezes mais maneiro do que... Obviamente, o diretor que entrou não é ruim, tá ligado? Fez cenas boas pra caramba, tá ligado? Principalmente a parte do baile, principalmente a parte ali do cemitério, a parte da segunda prova, tá ligado? É muito maneiro.
A parte do dragão também. Aquela ceninha do Harry voando com a vassoura, voando o dragão seguindo. Eu não gosto muito, mas gosto mais da segunda e da terceira prova e do que aconteceu. Mas é um bom filme. Só que seria 1000 vezes melhor esse diretor ter dirigido, porque imagina, tá ligado? Dá uma característica foda pro filme, tá ligado? Vidro, você sabe quem ele é? É o M. Night Shyamalan. Na época, ele estava mais interessado em adaptar As Aventuras de Pi. Aqui no Brasil ficou com esse nome, né? Porque o nome original é Life of Pi. Mas ele acabou também não dirigindo As Aventuras de Pi. E uma curiosidade legal é que o Cuarón, que dirigiu o terceiro filme e foi oferecido a ele o quarto filme, também foi sondado para dirigir As Aventuras de Pi. Essa indústria é tudo ali, interligado, mano. A galera do cinema o bagulho é louco. Então, finalmente foi escolhido um novo diretor para Harry Potter e o Cálice de Fogo, Mike Newell, o primeiro diretor britânico da saga. Você sabia que a ideia original... Isso é legal, tá? Tá tudo junto ali, todo o ator, o elenco dele é britânico, o pessoal é britânico, tá ligado? Era dividir Harry Potter e o Cálice de Fogo em duas partes, assim como futuramente foi feito com Relíquias da Morte? Pois é, mas o Mike Newell... Seria mais legal. Seria, nossa, 1000 vezes melhor. Nossa, mas seria 1000 vezes melhor. Porque tem muita coisa do Harry Potter e o Cálice de Fogo que é muito mal explicado. A pessoa tem que ler o livro pra saber o que realmente aconteceu, tá ligado? Como o filme, ele é bom, tá ligado? Mas, tipo, tem partes que tu fica... Que? Oi? Como é que isso aconteceu? Oi? Tá ligado? É basicamente isso. Não quis dividir o filme e foi o Alfonso Cuarón quem convenceu ele de que não era necessário dividir, que dava pra fazer tudo em um filme só, tirando as partes que não eram necessárias ali pra história no cinema. Você acha que seria ideal dividir o filme em duas partes? Você acha que bem ali no meio... Pô, macho, é literalmente terceiro ou quarto livro mais... É o terceiro ou o maior quarto livro da... Não, acho que é o terceiro ou o segundo maior livro da saga inteira. Deveria ter sido dividido em duas partes. E o Ordem da Fênix, nossa senhora, uma coisa que todo mundo tem que concordar. O Ordem da Fênix devia ter sido dividido em duas partes, porque minha nossa senhora. No quarto filme, isso faz algum sentido? Eu fico dividido nessa resposta, porque o meu coração de fã quer ver tudo que tá no livro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez pudesse ficar um pouco cansativo pro filme, no cinema. Se bem que a essa altura, Harry Potter já era um sucesso muito grande, então as pessoas iriam assistir de qualquer jeito. Isso com certeza implicaria no futuro de todos os filmes, né? Porque a Ordem da Fênix é ainda maior, também teria que ser dividido. O que você... Pois é, né? Seria mais interessante, principalmente por Ordem da Fênix, cara. O que você acha? Mike Newell descobriu que ele quis fazer Cálice de Fogo como um thriller. Então, para se preparar para a direção, para se inspirar, ele assistiu filmes thrillers paranoicos clássicos, como North by Northwest. Esse suspense de Alfred Hitchcock é do ano de 1959 e ele conta a história de um inocente executivo de publicidade que é confundido com um agente por outros agentes e aí ele passa a ser perseguido. Tem toda uma trama ali por trás. Ele também se inspirou em A Trama, um filme onde um candidato à presidência é assassinado e um repórter político investigativo começa a suspeitar de uma organização e todas as pessoas que também suspeitam dessa organização começam a ser assassinadas. Outro filme que ele também se inspirou foi 3 Dias de Condor. O Condor é um romancista sem sucesso que trabalha para a CIA lendo romances e histórias investigativas de espionagem e ali ele vai buscando ideias. Aí um dia quando ele volta do almoço, todo mundo no escritório dele tá morto, foi todo mundo assassinado. Eu confesso que são inspirações bem interessantes. Se a gente pegar São mesmo. Caralho, eu não sabia que tinha tanta inspiração nesse filme. De Cálice de Fogo, tem mesmo toda uma conspiração política ali por trás, o Voldemort agindo por baixo dos panos, as coisas sendo planejadas ali na cara do Ministério da Magia, sem ninguém... Realmente, né? Porque se você for ver bem... Então, mano, eu não li muito o livro, mas pra eu ter uma mínima noção... Eu fui atrás das curiosidades, das coisas diferentes que aconteciam no filme e no livro, tá ligado? E, literalmente falando, todo esse negócio da Berta Jorkins ter sido morta pelo Battlecroft Jr., tá ligado? Seria muito maneiro de ter sido trazido
que as únicas pessoas que sabem que a Berta Jorkins morreu foi literalmente o pessoal que leu o livro, porque de resto ninguém sabia. E eu acho que ela nunca apareceu no cinema, se não estou enganado. E tem uma trama mais ou menos parecida com essa, tá ligado? Uma trama de assassinato, tá ligado? Em perceber, uma funcionária do Ministério da Magia morta, tem muita coisa em comum se a gente parar pra analisar. No início das gravações, Mike Neill reclamou um pouco do baixo orçamento que Cálice de Fogo tinha, algo estimado em 74 milhões de libras. E aí ele disse o seguinte: nos primeiros meses fiquei aborrecido por ver que não havia dinheiro suficiente para fazer o filme como achava que deveria ser feito. Segundo ele, o baixo orçamento dificultou bastante a criação de alguns efeitos especiais. Olha, se com esse baixo orçamento Cálice de Fogo é um filmão, imagina com um orçamento maior. Devido aos cortes que o Mike Neill precisou fazer do livro, porque, né, pra não ter que dividir em dois, alguns personagens precisaram ser cortados, entre eles os Dursley, a Molly, sem contar Dobby, Wink, Ludo Bagman. O Dobby é o que me bate, tá ligado? A gente só vê ele no segundo filme e no penúltimo filme, tá ligado? Eu quase confundi com o último, tá ligado? Mas, mano, eu fico muito triste, tá ligado? O Dobby devia ter aparecido bem mais, tá ligado? Toda essa galera aí, ó, cortada do filme. Cálice de Fogo marcou o retorno do Voldemort, mas antes do Ralph Fiennes ser escolhido como Voldemort propriamente dito para interpretar o personagem no filme, outros dois nomes aí foram sondados. John Malkovich, que é um ator brilhante que interpreta diversos personagens icônicos da história do cinema, e o Rowan Atkinson, que é ninguém menos do que o Mr. Bean. Seria legal. Vocês não me digam que não seria legal. Mr. Bean como Voldemort? Você já imaginou os dois como Voldemort? Como ficaria? Tipo, o Mr. Bean, o cara que faz o Mr. Bean, ele é um ótimo ator, mas ele ficou tão marcado pelo papel de Mr. Bean que eu não consigo ver ele como Voldemort. Mano, se já com CGI, tipo, dá pra... O que é mais característico nele era o nariz. Eles poderiam fazer a mesma coisa que fizeram com outro ator, tá ligado? E seria 1000 vezes legal. Por quê? Porque é um ator famoso, o pessoal conhece, tá ligado? Pelo menos aqui no Brasil, o ator do Voldemort, antes de ser o Voldemort, acho que não era tão conhecido assim, tá ligado? Ele foi eternizado aqui no meu país, pelo menos, meu país Brasilzão, aqui Brasilzão, foi eternizado como literalmente Voldemort, tá ligado? Se não fosse por isso, eu acho que ele só ficaria dentro da bolha britânica ou americana, tá ligado? Com certeza ele teria total capacidade de fazer o personagem, porque ele é um grande ator, mas eu não sei se eu conseguiria desvincular. J.K. Rowling... Eu conseguiria, porque eu já vi, tipo, não tem aquela questão da gente ter uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Sabe o Robert Downey Jr., tá ligado? Que fez o Homem de Ferro? A primeira vez que eu vi o Robert Downey Jr. foi com o Homem de Ferro, tá ligado? Aí eu nunca tinha visto um filme dele sem ser do UCM. Aí quando eu fui ver uma produção anterior dele, que era o Chaplin, tá ligado, mano? É literalmente um drama completamente diferente do Homem de Ferro, tá ligado? É literalmente isso, tá ligado? É muitíssimo diferente, tá ligado? Então meio que dá pra desassociar. Obviamente que, nossa, o Homem de Ferro ali, tá ligado? Se o ator é tão bom, tão expressivo, tu consegue parar de associar ele ao personagem, tá ligado? Insistiu que a atriz que interpretasse Cho Chang fosse desconhecida. E então a escocesa Kate Long, de 18 anos, foi escolhida entre 5.000 outras atrizes. E detalhe, ela nunca tinha estudado teatro. Nem precisou também, né, no filme, porque, coitada, duas falam. Mas o mais triste é que quando a garota foi escolhida e anunciada, ela sofreu vários ataques por parte de fãs na internet. Tipo, as meninas que eram apaixonadas pelo Daniel Radcliffe. A galera é sem noção, né? E aí o pessoal de Crepúsculo também, mano. Literalmente o Edward tá aí, tá ligado? Nessa produção. E basicamente, o que aconteceu com o Daniel foi acontecer com o Edward, tá ligado? Do Crepúsculo, com o Robert Downey,
Robert Pattinson, tá ligado, mano? Eu quase confundi com o Robert Downey Jr., tá ligado? Radcliffe teve que partir em defesa dela, falando que ela era muito legal, que ela era muito bonita e que não era pra fazer aquilo com ela. Outro ator que poderia ter interpretado um papel importante em Harry Potter é Henry Cavill, ou Henry Cavill, como você preferir. Ele interpretou personagens como Superman e Geralt of Rivia, de The Witcher. Ele fez teste pra interpretar ninguém menos que Cedric Diggory, mas o papel acabou ficando com o Robert Pattinson. E se você só tem a imagem dele fortão e tipo grandão, fica tranquilo porque nessa época ele era desse jeito. Ele interpretou o filho de Edmond Dantès em Conde de Monte Cristo e aí dá pra ter uma noção mais ou menos ali de como ele seria. Harry Potter e o Cálice de Fogo finalmente começou a ser filmado na primavera de 2004. A fotografia principal começou em 4 de maio daquele ano, mas as filmagens com os atores principais ali só foram começar em 25 de junho. E as filmagens foram concluídas em março de 2005. Cálice de Fogo também foi o primeiro filme da saga Harry Potter que chegou com uma classificação indicativa acima de 12 anos. Na Inglaterra, as crianças abaixo dessa idade só puderam assistir o filme com os pais. A comissão de classificação de filmes colocou o filme ali, enquadrou o filme como um terror de fantasia levemente moderado. A primeira cena do Harry em Cálice de Fogo, que é quando a Hermione o acorda ali na toca, foi a última cena a ser gravada para o filme. O que é uma curiosidade muito legal, porque É bizarro, tá? É legal ao mesmo tempo é bizarro, tá ligado? última cena de Pedra Filosofal foi a primeira cena gravada pro filme, então a gente inverte aqui em Cálice de Fogo. A floresta onde a família Weasley, o Harry e Hermione caminham até encontrar Remus Diggory e Cedric Diggory foi gravada em um local chamado Ashridge Wood. Ali foram gravados cenas de filmes como A Lenda de Tarzan, o live action de A Bela e a Fera, que a Emma Watson inclusive interpreta a Bela, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu tenho que reler, tá ligado? Não, eu tenho que rever esse filme da Bela e a Fera, que eu acho muito legal. Sem história nenhuma, esse filme é muito legal, porque tem a Emma Watson, tá ligado? Que é uma baita de uma atriz. Obviamente, que ela não entregou um papel de atuação tão bom assim quanto poderia, por causa que, bom, contracenar com CGI a todo momento é complicado, mas eu acho esse filme muito legal. E Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Já a cena onde eles vão ali utilizar a chave de portal foi gravada num lugar chamado Evingan Beacon. Esse cenário também foi utilizado em outros filmes da saga, como Enigma do Príncipe, Relíquias da Morte Parte 1 e 2. Fora Harry Potter, outro filme de uma grande franquia que também tem cena gravada ali foi Star Wars: A Ascensão Skywalker. E já que a gente tá falando na cena da chave de portal, ela foi feita de uma forma muito interessante. Primeiro os atores se deitaram de peito para baixo em um mecanismo que girava como uma espécie de gira-gira de playground infantil mesmo. E aí depois eles deitaram nessa mesma plataforma de barriga para cima, que girava novamente, isso para gravar os dois ângulos deles. E no momento que eles estavam de barriga para baixo na plataforma, eles estavam amarrados em fios e foram puxados para trás. Depois que eles se soltam da chave de portal, que eles caem com um baque forte e o Arthur, o Amos e o Cedrico chegam ali na maior tranquilidade, esse cenário é uma locação conhecida como Seven Sisters, que é um penhasco branco enorme. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que esses penhascos também serviram de cenário para o momento em que o Newt e o Jacob vão sair do país ilegalmente, naquele momento que tem um cara ali clandestino que faz uma chave de portal para eles irem até Paris, é nesse mesmo penhasco aí, nos Seven Sisters. Parte do acampamento da Copa Mundial de Quadribol foi construído em estúdio. Uma grande parte ali é real, mas o restante foi preenchido digitalmente com uma técnica bem comum de Hollywood de expandir cenários. O estádio de quadribol da Copa Mundial também usou essa mesma técnica. Mas é meio óbvio, né? Camarotes foram construídos de verdade, mas os outros foram todos preenchidos digitalmente. Se você prestar atenção, até dá pra ver. Mano, muito bizarro essas estruturas que são literalmente plataformas. Eu não sei como é que o pessoal nunca caiu desse tipo de coisa, tá ligado? Os atores, exclusivamente. Algumas pessoinhas se repetem ali, é bem difícil notar, mas acaba acontecendo. Quando os alunos de Durmstrang chegam a Hogwarts, eles fazem uma apresentação ali, toda poderosa, e aí os alunos fazem uns movimentos ali que é bem familiar para quem é brasileiro. Você olha aquilo ali e pensa, isso é capoeira? E você está mais do que certo, inclusive um dos alunos que faz os movimentos ali é um brasileiro, o professor de capoeira Ponciano Almeida. A minha pergunta é por que alunos de uma escola que fica na Escandinávia lutam capoeira?
Os uniformes dos alunos de Durmstrang foram parte inspiradas nos Habsburgs, que foi uma família austríaca muito importante ali durante o século XIII, além também de ter inspirações no folclore russo. Já as vestes das alunas de Beauxbatons são feitas em seda francesa, o que é um detalhe muito legal, porque a escola fica na França. E quando falamos em Beauxbatons, a gente não pode deixar de falar da Madame Maxime, a diretora do colégio. A diretora foi interpretada pela atriz Frances Delatour, que tem 1,70 de altura. E a Madame Maxime é uma meia gigante, assim como Hagrid. Nas cenas em plano fechado, é a própria atriz que tá ali interpretando com um jogo de câmera, né? Eles fazem um esquema para parecer que ela é maior, mas quando ela aparece em plano aberto, de corpo inteiro, a mesma técnica utilizada com o Hagrid foi utilizada com ela. Quem está ali, quando ela tá de corpo inteiro na cena, é Ian White, um ex-jogador de basquete que fez vários filmes e séries por conta de sua altura. Ele tem só 2,16 metros, ele é bem pequenininho, então foi construída uma máscara animatrônica, assim... Tu tá maluco, irmão. O cara ser muito alto deve dar muito problema, nossa senhora. E de dor também. Mano, pessoa alta normalmente tem muito problema de saúde por questão de coluna, essas paradas assim, tá ligado? Foi construída pro Hagrid também, e ele ainda usava umas pernas de pau pra deixar ele mais alto ainda. Provavelmente você já viu Ian White interpretando outros personagens. Ele é aquele cara grandão em Game of Thrones. Voltando, rapaziada, comercial. Os personagens. Ele é aquele cara grandão em Game of Thrones. Um dos novos personagens que chega em... Vou falar uma coisa polêmica aqui no meio do vídeo de Harry Potter. Eu nunca assisti Game of Thrones. Ah, não, porque você nunca assistiu? Porque nunca me interessou, pra ser muito sincero. Eu sempre fui mais interessado por Flash, Arqueiro, tá ligado? Foi essas séries que eu mais me interessei do que The Walking Dead ou Game of Thrones. The Walking Dead eu tentei assistir, só que eu dropei no episódio 1. No episódio 1 tava maneiro. No segundo já decaiu. No terceiro eu perdi tesão. Tu é doido, né? Esse de fogo é Alastor Moody. Ele tem uma aparência bem excêntrica, né? Cheio de cicatriz, tem um olho mágico. E sem dúvida o olho mágico é o que chama mais atenção. Inicialmente a produção tentou fazer de uma forma que fosse mais fiel ao livro, né? Que o olho é ali na própria cavidade do rosto, mas não tinha como, porque o olho ficava se mexendo. E o olho se mexia de verdade. Alguns movimentos foram aprimorados digitalmente, mas o objeto em si mexia. Então eles precisaram colocar aquela tira e aquele suporte para segurar o olho. E era muito legal, porque ficava mexendo ali sozinho. Por isso que passa uma impressão tão real as coisas em Harry Potter. A cena em que Fred e George colocam o seu nome no cálice de fogo e acaba dando errado e eles envelhecendo ali, ficando com barbas e cabelos brancos, é bem divertida. Mas ela tem um segredo doloroso. O diretor Mike Newell era muito enérgico, tanto que você vê isso em vários momentos de Cálice de Fogo. Os personagens têm muito mais energia. Vídeo Dumbledore perguntando calmamente se o Harry colocou o nome dele no Cálice de Fogo. Realmente, né? No livro, Dumbledore pergunta calmamente para Harry Potter se ele colocou o nome dele no Cálice de Fogo. Dumbledore no filme: Harry Potter, você colocou seu nome no Cálice de Fogo? Tá ligado? Foi basicamente isso aqui, macho. Ele queria que a briga dos irmãos ali fosse uma coisa mais intensa, que eles realmente mostrassem que estavam brigando. E o Oliver e o James Phelps ficavam meio tipo de uns tapinha meio bobo. Ele falou assim: não, eu vou ensinar pra vocês, você quer brigar? Quer brigar comigo? Então vamos. E aí ele vai pra cima de um dos atores pra ensinar como que era pra fazer. E nisso ele acaba fraturando a costela. Isso que é dar duro pra obter um resultado, hein? Nesse filme nós também somos apresentados a Rita Skeeter. Não gosto dessa personagem. Eu acho que é uma daquelas únicas personagens que, mano, eu tenho muita aversão, tá ligado? A jornalista mau caráter do Profeta Diário. Ela foi interpretada por Miranda Richardson, mas inicialmente o papel foi oferecido para outra atriz, a Rosamund Pike. Ela trabalhou em filmes como Orgulho e Preconceito, Eu Me Importo e Garota Exemplar. Rosamund acabou recusando o papel porque a personagem tinha pouco tempo e ela não queria isso. Ela teria que assinar um contrato para 2 filmes e o tempo de tela da personagem não foi atrativo para ela. Agora, uma cena que os bastidores são muito interessantes é a cena em que o Sirius aparece ali na lareira do salão comunal da Grifinória. É muito legal a forma que eles fizeram isso. Para obter aquele resultado, eles colocaram uma tábua de madeira que tinha o formato de um rosto e eles com um maçarico queimavam aquela tábua. Nisso, eles perceberam que ao soprar vento ali, algumas partes ficavam mais brilhantes, mais intensas. E aí o que eles fizeram?
esse efeito prático de queimar essa tábua com um maçarico e capturar os movimentos faciais do Gary Oldman. Assim, eles juntaram as duas coisas. E aí, no momento em que o Sirius fala, a brasa tá mais brilhante ali, mostrando o interior da boca, é esse efeito do vento ali na brasa, na madeira. Muito interessante. A cena que o Neville tá pegando plantas no lago e o Harry tá sentado numa árvore foi gravada num lugar chamado Virginia Water. A cena que o Alastor Moody também acaba falando com o Bartol Crouch Sr. depois é nesse mesmo local. Ali também teve cena de Prisioneiro de Azkaban, Ordem da Fênix e filmes como Robin Hood e uma quantidade até assustadora de filmes de terror como Massacre no Colégio, A Noite do Lobisomem e até episódios da série Doctor Who também tiveram cenas gravadas ali, o que é interessante. Também nunca vi qualquer coisa de Doctor Who. Porque o ator que interpreta o Bartol Crouch Jr. também interpretou o Doctor Who em uma das suas encarnações. Na cena em que o Harry encontra com o Hagrid na floresta e vê que a primeira tarefa seria sobre dragões, também tem uma coisa muito irada. O dragão rabo-córneo húngaro que você vê naquela cena foi construído de verdade. O dragão tem mais de 4 metros e ele cospe fogo de verdade. Vocês Trabalho do caralho pra poder coisar, viu, menino? tem noção que os caras construíram um dragão de verdade, gigantesco? Isso é sensacional, cara. Além disso, tem uma coisa muito legal também nessa cena. Os clarões das chamas lançadas pelo dragão perto do Hagrid e do Harry foi feito através de um lança-chamas, de um mecanismo que lançava essas chamas pra claridade ficar próximo deles ali, né? Obviamente eles não iam colocar os atores ali na direção da labareda que saía do dragão ali. Então eles fizeram esse dispositivo aí que lançava fogo, mas era numa altura ali segura e isso acabava refletindo a claridade no Harry e no Hagrid. E essa floresta onde essas cenas foram gravadas é chamada Black Park, onde cenas de filmes assustadores também foram gravados, mas também tem cenas de Capitão América, o Primeiro Vingador, X-Men Primeira Classe, sem contar os próprios filmes da saga, como Pedra Filosofal, Câmara Secreta e Ordem da Fênix. A cena onde os alunos aparecem ostentando distintivos de Potterfed foram gravadas nos corredores da New College, em Oxford. Não só essa cena, a que o Draco é transformado pelo Moody também foi gravada em New College. Para a cena da primeira tarefa foi realmente construído um cenário ali em estúdio e essas explosões e pedras que você vê voando no filme são reais, é tudo efeito prático. O fogo atrás do Daniel Radcliffe é fogo mesmo, não é efeito digital. E a cena que ele pula na pedra e não consegue subir, tinha um membro ali da produção puxando ele para trás. Tudo isso é muito legal porque mostra quanta coisa tem envolvida em um take no cinema. Já a cena onde o Harry salta da pedra em cima da Firebolt é uma junção de salto real com efeito digital. Quando o Daniel Radcliffe dá um salto, ele cai num colchão ali azul e isso tudo é tirado na pós-produção. E aí no momento em que ele sobe, que ele salta na vassoura, é CGI. Se você passar devagarinho, quadro a quadro, você vai perceber isso. Mas mesmo assim é um CGI brabo. A cena onde o dragão se solta e acaba percorrendo alguns cenários ali de Hogwarts, inicialmente não seria desse jeito. A ideia original era que o dragão fosse pra floresta e queimasse toda a floresta. Só que aí os caras dos efeitos especiais pensaram: nah, que mané botar fogo em floresta, vamos fazer aqui ele percorrendo por Hogwarts, vai ser muito mais legal. Então toda essa cena... Eu gostaria mais da floresta, mas tudo bem a minha visão, né? Porque também faz mais sentido do que literalmente colocar um dragão pra cuspir fogo na floresta tacando fogo, tá ligado? Seria muito mais legal. Foi construída de forma digital. E sabe quanto tempo levou para tudo isso ser concluído? 18 meses. Foi a maior sequência digital do filme. Outra coisa muito legal nessa cena da perseguição é que foi o Daniel Radcliffe mesmo quem fez a cena onde ele cai do telhado, em que ele vai escorregando ali. E para isso, penduraram o moleque numa corda com 12 metros de altura e isso soltava. Então as caras de pânico que você vê é dele mesmo, é real. O Daniel relatou que foi assustador, mas foi gratificante. A cena em que a Minerva fala com os alunos... Mano, pra eu que tenho medo de altura, ia ser um pânico, viu? Sobre o baile de inverno foi gravada na Divinity School, que fica em Oxford. E se você reparar, tiver os olhos bem atentos, você vai perceber que este mesmo ambiente era a enfermaria em Harry Potter e a Pedra Filosofal e Câmara Secreta. Segundo Daniel Radcliffe, a cena mais apavorante que ele gravou em Harry Potter e o Cálice de Fogo foi a cena onde ele precisava convidar garotas para ser seu par no baile de inverno. Ele relatou que foi muito parecido com o que
acontecia na vida real. Então pra ele foi assustador, porque ele tava passando por essa fase aí. Ah, Harry, por favor, Harry, você, todo bonitinho, com maior grana, ia ficar desse jeito aí pra chegar nas menininhas? Duvido que você tinha dificuldade de chegar e... Pô, Desculpa, mas pra nós, introvertidos, é complicado, Caco. É complicado, irmão. as meninas se derretiam por você na época. Se derretem até hoje, porque é bonitão, cara. Cara, existem cenas no filme que, por mais simples que elas pareçam, tem alguma coisa ali dos bastidores. Por exemplo, sabe a cena em que o Harry tá caminhando até o Curujal? Que ele tá ali de bracinho cruzado e aí a cena é vista lá de cima, ele andando na neve? Essa cena é a maior mentira que existe, porque não foi o Daniel Radcliffe quem gravou, foi o dublê do Harry. E o dublê não tá andando em lugar nenhum, ele tá numa esteira. A cena foi feita com ele andando na esteira e tudo que tem ali foi digital. Eles pegaram takes da maquete que tinha desse lugar, e aí o caminhar do Harry foi feito digitalmente, foi capturado ali em estúdio, com fundo verde, e aí eles na pós-produção juntaram tudo. A cena é tão simples, não tem nada de simples nela. Várias versões do vestido de Hermione Granger foram desenhadas até chegar naquele vestido ideal. E originalmente o vestido era azul, mas eles perceberam que precisavam mudar a cor do vestido, porque a Hermione precisava ser o destaque de tudo, e azul ia ficar muito monocromático com a cor da decoração do grande salão. E aí acabaram colocando num rosinha ali, ficou show de bola. A Emma Watson tava tomando tanto cuidado quando ela tava gravando as cenas com o vestido, ela evitava até se sentar, com medo de estragar a peça. Mas tanto cuidado fez ela acabar tropeçando na cena que ela desce a escada ali pra enfrentar o Krum e tomou o maior capote. Mas o vestido foi mantido intacto, ela não danificou a peça. Todo o elenco que estava envolvido ali nas cenas de dança do baile de inverno tiveram 3 semanas para praticar, enquanto Daniel Radcliffe teve apenas 4 dias, porque ele estava gravando outras cenas. Então, por isso que a maioria das partes em que o Harry tá dançando ali, eles só pegam da cintura para cima e até pegam ali a parte dos pés, que é meio engraçado, mas ele tá fazendo aquilo de verdade, não é atuação. A decoração do grande salão pro baile de inverno foi surreal. Os caras pintaram as paredes de prata, os archotes de pedra foram trocados e eles são brilhantes ali na cor prateada. O fogo foi transformado em gelo, bizarro o que eles fizeram. A grande atração do baile de inverno foi a banda bruxa chamada As Esquisitonas. Inicialmente, a banda escocesa Franz Ferdinand foi convidada para interpretar as Esquisitonas, já que os membros eram declaradamente fãs de Harry Potter, mas eles acabaram não aceitando por conflito de agenda. E então o que a gente vê ali no filme é uma mistura de outras bandas famosas. Quem tá no vocal é o James Cocker, que é da banda Pulp, o Johnny Greenwood, do Radiohead, como Kirley Duck, tá na guitarra solo. O Jason Buckle, do All Sing One, como Heathcote Barbary, na guitarra rítmica. Steve McKay, do Pulp, como Donegan Tremlett, no baixo. Steven Claydon, de uma banda que eu não sei falar o nome, acho que é Add N2X. Ele interpreta o Gideon Crumb, que tá nos teclados e gaitas de fole. E o Phil Selway, do Radiohead, como Orsini Thurston. Radiohead, foda! Que tá na bateria. Eu ia falar que eu gosto muito do Radiohead, mas eu só gosto da música Creepy mesmo. Eu nunca parei pra ouvir outras músicas. Eu já ouvi outras músicas, são muito maneiras. Quem diria que a banda As Esquisitonas seria o motivo de um processo contra a Warner? Pois é, a Warner foi processada. Isso porque o nome da banda no idioma original é The Weird Sisters. E uma banda folk canadense com um nome semelhante aí, que é The Weird Sister, que só escreve da forma diferente e acaba tendo outro significado, entrou com um processo contra o estúdio. Tanto é que no filme você vê que não fala o nome da banda, e na cena que foi deletada, onde o Flitwick apresenta a banda, ele apresenta a banda como a banda que dispensa apresentações. A banda folk perdeu o processo, obviamente, porque não tem absolutamente nada a ver, né, mano? Agora, Voltando, rapaziada. A segunda tarefa do torneio Tribruxo, esse é um show de magia no cinema. Nesse vídeo, eu tava muito ansioso pra chegar nessa parte. Inicialmente, eles iriam utilizar a ideia de seco no molhado, que é uma técnica utilizada no cinema, onde uma pessoa é pendurada por cabos e vento é soprado nela para dar a impressão de que ela está embaixo d'água. Mas eles acabaram desistindo dessa ideia porque não ia dar o movimento que eles queriam, não ia dar um movimento fiel a uma pessoa embaixo d'água de verdade. Qual foi a solução para isso? Construir um tanque com 2,5 milhão de litros de água. O tanque tinha fundo azul e todas as cenas subaquáticas foram gravadas nele.
Para fazer essas cenas, Daniel Radcliffe treinou mergulho com profissionais por 6 meses. As cenas submersas levaram 3 semanas para serem gravadas. E cada vez que o Daniel submergia para gravar, ele ficava em torno de 1h30 a 2 horas. Cada take que ele fazia levava de 9 a 11 segundos, porque era o que dava para prender a respiração e atuar ainda por cima. Ele não ficava o tempo todo ali com oxigênio, não, ele respirava, pegava o ar e aí fazia a cena, fazia o take. Durante as gravações embaixo d'água, o time de maquiagem também preparou uma maquiagem à prova d'água. Não pense que as guelras do Harry, o pé alongado, as membranas ali nos dedos, é efeito digital não, aquilo lá é maquiagem. Caramba. Imagina só quanto precisava durar, porque ele ficava horas. Trabalho, viu? Sabe na segunda tarefa, quando o Harry acaba sendo puxado por um monte de Grindelows? Pra fazer essa cena, dublês mergulhadores com roupas azuis ficavam puxando a perna dele e segurando ele. Nesse tanque onde eles gravavam a cena, tinha uma câmara onde eles poderiam ir ali, respirar um pouco e receber instruções de quem estava do outro lado ali da equipe através de uma caixa de som. Ao final das gravações dessas cenas submersas, Daniel Radcliffe registrou 41 horas e 38 minutos submerso. Segundo o próprio Daniel Radcliffe, no início, gravar essas cenas foi desafiador e até um pouco frustrante, porque em um momento ali, a equipe perguntou se estava tudo bem com ele, ele fez um sinal que, no mergulho, é um sinal considerado de emergência. Quando você faz assim, é porque você quer subir, porque não tem, alguma coisa não tá certa. E aí, quando o Daniel queria falar que tava tudo bem, ele fazia. E aí, tipo, num primeiro momento ali, quando perguntaram isso, toda a equipe foi lá, 1 milhão, pra tentar tirar ele, pra colocar ele pra fora da água, porque imagina se o menino se afoga na cena. Mas não, ele só fez o sinal errado. O sinal correto, quando você tá mergulhando, é esse aqui, pra você dizer que tá tudo bem, e não esse aqui. Por ter gravado tanto tempo embaixo d'água, Daniel Radcliffe ganhou 2 infecções de ouvido nessa época. Nossa. Cara, você tem noção que todo o cenário do Lago Negro foi criado digitalmente? Tudo é fundo azul ali, tudo do zero, as pedras, até as partículazinhas que estão na água, que dão impressão ali de água turva. Tudo é CGI ali, a única coisa real é o Daniel Radcliffe. Outro detalhe muito interessante, para criar os sereianos, a produção quis fazer uma coisa totalmente diferente, uma coisa que não desse a impressão de que pudesse ser um ser humano vestindo uma cauda de sereia. Por isso que a forma como a cauda dos sereianos é diferente. Você vê que ela é uma cauda parecida com a cauda de tubarão, com cauda de peixe. É uma cauda na vertical e não na horizontal. Isso porque seria impossível um ser humano fazer esse movimento. Eles queriam mostrar que era uma criatura, um ser diferente de um ser humano. E aí, ao invés de fazer os movimentos para cima e para baixo enquanto nadam, eles fazem os movimentos laterais, que é impossível para um ser humano fazer. Todos os personagens que ficaram de reféns dos sereianos na segunda tarefa tiveram réplicas construídas de si mesmo, porque obviamente eles não iam ficar embaixo d'água o tempo todo. Voltando, rapaziada, bom, vou ter que agora ficar sem o fone porque eu esqueci de voltar pra carregar. Então, continuando. Então, tudo aquilo que você vê embaixo do lago são bonecos em tamanho real. Apesar dos outros atores também terem cenas na água, eles gravaram pouquinha coisa nos tanques, tipo a cena deles voltando à superfície que foi gravada no tanque. Já a cena onde eles vão mergulhar ali pro início da segunda tarefa foi gravada em fundo verde, né? Eles não pulam na água de verdade não, é num colchãozinho. Mas também eles fazem um salto no tanque para mergulhar um de cada vez. Você sabia que a terceira tarefa foi a primeira a ser filmada? Mano, que bizarro, os caras não pularam na água. E melhor, parte do labirinto foi Tipo, ele literalmente, na hora que eles foram pular, eles estão pulando na água. Oxi! Realmente construído. Para ser tão aterrorizante quanto é no livro, foram construídas mesmo paredes gigantescas que tinham quase 12 metros de altura. E Nossa além disso, Senhora. essas paredes se mexiam de verdade. Elas eram controladas remotamente, elas tinham um mecanismo hidráulico que fazia elas se mexerem. E aí depois, obviamente, a pós-produção chegou com os efeitos digitais para complementar e aprimorar, mas ali a entrada do labirinto é toda construída de verdade. A cena onde o Cedrico tropeça e fica preso ali pelas raízes, pelos galhos, foi feita de uma forma bem interessante também. Tem uma corda amarrada no seu pé e um membro da produção fica puxando ali para dar essa verossimilhança na hora que ele tá tentando se desvencilhar ali das coisas, para parecer real. Na cena onde eles estão correndo, o Harry e o Cedrico estão correndo ali para ir em direção à taça, também tem vários efeitos muito legais. Toda aquela fumaça ali é efeito prático, as folhas, tudo é efeito prático. Eles jogavam num ventilador e sopravam a fumaça e ia tudo jogando ali na cara dos dois e a cena ficou do jeito que ficou no resultado final.
O diretor Mike Neill revelou que, para criar a aparência do Voldemort, ele se inspirou em um poema da época da Primeira Guerra Mundial. O poema falava de uma pessoa que tinha respirado um gás envenenado, e no poema essa pessoa era descrita como um demônio doente do pecado. E aí o Mike Neill queria que o Voldemort se parecesse com isso, com um demônio doente do pecado. Nossa, pior que o Voldemort é bem feio quando ele tá nessa forma, tá? Polêmica. E os olhinhos vermelhos de Lord Voldemort? Por quê? Ah, isso daí pra mim foi um traje, tá ligado? Obviamente, eu achei legal o negócio da serpente e tal, uma coisa tipo, pra dar uma estilizada no Voldemort, mas os olhos vermelhos são bem mais legais. Temos que concordar. Imagina, tu teria mais medo do quê? Cara com olho verde normal, ou um cara com a porra de um olho vermelho escarlate. Nossa senhora, velho. Realmente não está no filme. Preguiça da produção, eles não quiseram fazer porque iria dar muito trabalho? Não foi isso. A produção decidiu que o Voldemort não deveria ter olhos vermelhos porque o ator não conseguiria passar as emoções, as expressões com os olhos vermelhos. Então não ficaria assustador o suficiente. Mas a produção quis colocar um efeito legal, e se você prestar atenção, é quando o corpo dele está sendo concluído ali, está sendo restaurado, e ele abre os olhos, você brevemente vê o formato das pupilas tendo o mesmo formato das pupilas de cobra, fêmeas ao invés de pupilas humanas. Ralph Fiennes só aceitou o papel de Voldemort depois que ele viu a caracterização, depois que ele viu as artes do personagem. Ele viu aquilo e ficou encantado. Ele falou, não, eu preciso fazer isso. Ele também era o ator que mais repetia cenas no set. Até o Jason Isaacs, que faz o Lucius Malfoy, que é um ator muito bom, ele ficava espantado de ver quantas vezes o Ralph repetia cenas de formas diferentes, porque ele queria a perfeição. Ele fazia e repetia, cada vez de uma forma diferente. Incrível. O Ralph Fiennes é um Voldemort muito bom. Não é à toa que a cena do retorno do Voldemort em Cálice de Fogo, sem dúvidas, é a melhor cena de toda a saga, tá? Entre as melhores ali. Apesar de parecer, o Ralph Fiennes não usa tanta maquiagem assim, caracterizado como Voldemort. Ele usa apenas uma prótese. E eu tenho certeza que você não vai saber qual é. Você acha que é no nariz, né? Não é. O nariz dele é tirado de forma digital. Não é nada ali tampando, não. A única prótese que ele usa é nas sobrancelhas. Claro, sem contar dentes e unhas. Outra coisa muito legal sobre o ator é que ele conheceu mais de Harry Potter com os seus sobrinhos. E isso fez ele se empolgar bastante também para fazer o papel. Isso é muito legal porque anos mais tarde, no filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quem interpreta o Tom Riddle jovem, o Voldemort jovem, é o Hero Fiennes, que é sobrinho do Ralph Fiennes. Inclusive, eu descobri assistindo os materiais para fazer esse roteiro que eu falei o nome Ralph Fiennes a vida inteira errado. Não é Ralph Fiennes, é Ralph Fiennes. Então tomei muito cuidado para falar bonitinho nesse vídeo aqui, Ralph Fiennes, o vídeo inteiro. Os sinais da adolescência pegaram bastante ali em Cálice de Fogo e muitas das cenas ali, a maioria das cenas tiveram que ser tratadas digitalmente, porque óbvio que já são tratadas digitalmente de toda forma, mas precisou de um plus ali, porque os atores estavam, alguns com muitas espinhas, porque né, adolescência. E por último, mas não menos importante... essa fase é complicada. Eu sei como é que é isso, nossa senhora. Sei bem como é isso. As filmagens de Harry Potter e o Cálice de Fogo duraram 11 meses. Não é a produção, não. Os efeitos levam muito mais tempo para serem concluídos. Foram as filmagens. Levaram 11 meses para serem concluídas. Então é isso, meu... Nossa senhora, por isso que demorou pra caralho de um filme pro outro, viado. Por isso que demorou tipo de 2005 por ali. Por isso que demorou de 2000 e... Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, se eu não estou enganado, foi lançado em 2004. Aí, talvez eles demoraram alguns meses para começar a gravar o Harry Potter e o Cálice de Fogo. Macho, por isso que demorou muito desse filme pro Ordem da Fênix, tá ligado? Foi em espaço de 2 anos, nossa senhora, velho. Os bruxos, esses foram os 71 segredos dos bastidores de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Lembrando que esses vídeos são muito trabalhosos para ser feitos, esses episódios dão um trabalho enorme, olha o tanto de coisa que eu trago. Nossa senhora, valeu, Caco. Bom, vamos lá ver o vídeo dele original, o link tá na descrição. Bom, achei esse vídeo muito interessante. E aí, qual filme da saga Harry Potter que vocês mais gostam? Bom, na minha opinião, o melhor filme, na minha opinião, da saga é o Cálice de Fogo. Mas eu também tô batendo no parâmetro ali do primeiro lugar, o Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo. Porque os outros, pra mim, decaem bastante.
principalmente por causa do David Yates. Obviamente, ele fez algumas coisas legais, tipo a batalha de Dumbledore contra Voldemort. Teve algumas coisas legais, mas comparado não foi tanto, tá ligado? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.